Olá, estudantes do sétimo ano, vamos para mais uma correção da atividade 45. Nessa atividade que vocês fizeram, ela tinha como habilidade resolver e elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. Ok? A primeira questão, lá do livro, na página 205, a questão 5, diz assim: Gláucia recortou 2 pedaços de cartolina de formato quadrado. Bem específico aqui, ó, formato quadrado. Então, tá aqui a figura 1 e a figura 2. A figura 1, cujo lado mede 20 centímetros, e a figura 2, cujo lado mede 50 centímetros. Então, de acordo com as figuras, ele quer que você determine a razão. Determinar a razão é determinar a divisão entre dois valores. No item A, ele quer a medida do lado do quadrado da figura 1 e a medida do lado do quadrado na figura 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vai ser 20 sobre 50, né? A razão ela vai se transformar numa fração. Aqui, ó. Então, 20 dividido por 50. 20 é o lado da figura 1, do quadrado menor, e 50 é o lado da medida do quadrado maior. E aí, 20 por 50, os dois valores a gente vai dividir por 10, tá? E aí a gente vai encontrar a fração irredutível 2 quintos. O item B, ele quer que a gente encontre a razão entre os perímetros do quadrado da figura 1 e o quadrado da figura 2. Então, primeiro a gente vai calcular o perímetro da figura 1, 4 vezes 20, né, vai dar 80. E o perímetro da figura 2, 4 vezes 50, vai dar 200. Então, mais uma vez, a razão, a gente vai montar uma fração. Então, vai ficar 80 sobre 200. A gente dividindo os dois valores por 10, vai dar 8 sobre 20. E dividindo novamente por 4, a gente vai encontrar a fração irredutível 2 quintos. Né? Uma fração igual à fração do item A. E o item C, ele quer a razão entre as áreas do quadrado da figura 1 e da figura 2. Então, calculando a área da figura 1, como é que eu calculo a área do quadrado? É o lado vezes o lado. Então, 20 vezes 20 dá 400. E a área da figura 2, que é 50 vezes 50, vai dar 2.500. Se ele quer a razão, novamente nós vamos fazer uma fração, né? Então, 400 por 2.500. Aí a gente divide por 100, que vai dar 4 sobre 25. Já é a fração irredutível, tá? Porque entre esses dois valores, eu não tenho um divisor comum. E no final ele diz assim: agora compare as razões obtidas nos itens anteriores. O que você observa? Ora, gente, o que a gente consegue observar aqui? É que se eu calcular o produto da primeira razão aqui, que é a razão entre as medidas dos lados, que deu 2 quintos, com a razão dos perímetros, se eu calcular o produto entre eles, que é a multiplicação, eu vou encontrar exatamente a razão encontrada das áreas dessas duas figuras, né? Então, a gente comparando, é o que a gente consegue perceber. A próxima questão, na página 214, é a questão 1. São dados em cada item 4 números em uma determinada ordem. Use a propriedade fundamental das proporções e verifique se esses números, na ordem dada, formam uma proporção. O que é usar a propriedade fundamental das proporções? Vou aqui escrever o item A, tá? A gente tem os números 8, 20, 32 e 80. Nessa ordem, a gente vai fazer a razão entre eles. Olha, vai ficar 8 sobre 20 igual a 32 sobre 80. Aplicar a propriedade fundamental das proporções é você multiplicar os meios pelos extremos. Então, vai ficar 8 vezes 80 igual a 20 vezes 32. Para que esses 4 números nessa ordem formem uma proporção, essas duas multiplicações precisam dar o mesmo valor. Então, 8 vezes 80 dá 640 e 20 vezes 32 também vai dar
640. Então, isso quer dizer que o item A, os 4 números do item A, formam sim uma proporção, nessa ordem. O item B, 150 sobre 50 igual a 12 sobre 4. Multiplicando, né, os meios pelos extremos, eu tenho 150 vezes 4 igual a 50 vezes 12. Calculando, eu vou ter 600 igual a 600. Significa que os números do item B nessa ordem formam sim uma proporção. O item C eu tenho 1,2 sobre 6 e 7,2 sobre 36. Multiplicando os meios pelos extremos, eu tenho que 1,2 vezes 36 é 43,2 e 6,7 e 6 vezes 7,2 é 43,2. Isso quer dizer que os números do item C nessa ordem também formam uma proporção. Já diferentemente do item D, 5 sobre 6 igual a 1,5 sobre 2,4, quando eu multiplico 5 vezes 2,4 e 6 vezes 1,5, o que a gente vai encontrar? Dois números diferentes. Então, 12 é diferente de 9. Então, significa dizer, aqui no item D, que os números desse item aqui nessa ordem não formam uma proporção. E, por fim, lá na página 226, a questão 2, diz assim: para construir a cobertura de uma quadra de basquete, 25 operários levaram 48 dias. Se fosse construída uma cobertura idêntica em outra quadra e fossem contratados 40 operários com as mesmas qualificações que os primeiros, em quantos dias a cobertura estaria pronta? Bem, gente, aqui a gente vai fazer uma relaçãozinha, ó. 25 operários construíram em 48 dias. 40 operários vão construir em quantos dias? Em X dias, né? Aí, observe o seguinte, essa setinha para cima aqui dessa relação indica que houve um aumento de operários. Se eu aumento a quantidade de pessoas trabalhando, tá? Na mesma obra, é óbvio que a quantidade de dias vai diminuir, que é o que eu vou estar explicando aqui, ó. Por se tratar de grandezas inversamente proporcionais, deve-se entender que, se o número de operários aumenta, o número de dias trabalhados diminui. Logo, a gente vai fazer a seguinte relação. 25 vezes 48 é igual a 40 vezes x. Só mudando os membros, dá 40x igual. 25 vezes 48 é 1.200. X igual a 1.200 dividido por 40, x igual a 30 dias. Então, observe que realmente a quantidade de dias diminuiu, né? Então, se eu aumento a quantidade de operários, eu diminuo a quantidade de dias. Por isso que elas são inversamente proporcionais. Enquanto um aumenta, a outra diminui. E na mesma proporção, tá? Então, gente, gratidão muda tudo. E assim, queria terminar esse vídeo agradecendo a atenção de vocês e o que vocês têm feito até hoje. Tudo bem? Então, até a próxima, se Deus quiser.